Paz e graça a todos, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 1 e o 2, para nossa meditação. Oh glória! Preste bem atenção o que a palavra do Senhor vai dizer para nós no dia de hoje. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Oh, aleluia! Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus, aonde chegava, algo acontecia. Cego enxergava, paralítico andava, muitos milagres aconteciam. E aqui, meus queridos irmãos, no capítulo 3 do Evangelho de João, vai revelar o encontro de dois mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres. De outro lado, vai nos apresentar Nicodemos, um mestre dos judeus. O primeiro é do céu, o segundo é o da terra. O primeiro é o divino, o segundo é o humano. Deste diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vamos observar o resultado, a pregação da maior mensagem do mundo. Jesus ali vai instruir a Nicodemos sobre o dever do nascimento. Nós vamos observar em João, aonde nós lemos neste texto, aonde a Bíblia afirma que Nicodemos, um dos principais mestres dos judeus, foi procurar Jesus de noite. Durante o dia, Jesus dava grandes ensinamentos para grandes multidões. Porém, quando um aluno não entendeu muito bem a matéria, ele vai ao professor
para uma consulta particular sobre o assunto. Assim aconteceu com Nicodemos. Ele foi ao encontro de Jesus para indagar, para perguntar as suas dúvidas sobre o reino de Deus. Aleluias! A introdução da aula de Jesus, o mestre dos mestres, foi o seguinte: a resposta de Jesus para Nicodemos foi, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João 3:3. Nicodemos, o mestre dos judeus, parecia aluno de primeiro diante de Jesus. O mestre dos mestres, sem entender nada, perguntou como pode um homem nascer sendo velho. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esta foi a pergunta do mestre por nome Nicodemos. Nicodemos vai perguntar a Jesus que se porventura poderia alguém já sendo velha nascer novamente, voltar ao ventre da sua mãe. Mas Jesus, o mestre dos mestres, inteligente, soberano, poderoso, ele pergunta a Nicodemos, dizendo: tu és mestre de Israel e não sabes isso. Na verdade, se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, meus irmãos, Jesus estava dizendo para Nicodemos que a pessoa, para tomar posse do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Quando nós observamos Paulo, quando escreveu a igreja aos Romanos, Paulo vai descrever bem as características para que nós possamos tomar posse do reino de Deus. Paulo escreve dizendo em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, Paulo escreve dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias. Nós vamos entender a segunda aula que o mestre dos mestres deu a Nicodemos foi sobre o maior amor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3:16. Aqui temos o ponto mais alto dessa aula particular que Nicodemos recebeu
do mestre dos mestres. Agora Nicodemos passou a entender o que significa nascer de novo. Nascer de novo é receber no coração a transformação, o amor de Deus pela humanidade e crer em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, para receber a vida eterna. Em João 7:45 ao 51, no meio de tantas opiniões do povo e das principais autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos já se mostra fisgado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres. E mesmo que intimidavam ele começa a defender a causa de Cristo. Nicodemos, como está escrito em João, capítulo 19, versículo 39, Nicodemos já não consegue mais disfarçar sua fé no mestre dos mestres e presta-lhe uma grande homenagem por ocasião da morte de Jesus. Oh, aleluia! Nicodemos já estava transformado. Nicodemos já estava fisgado pelo poder da palavra de Cristo, do evangelho que transforma, do evangelho que muda caráter, do evangelho que tira o homem da morte, do pecado e traz para vivenciar a luz, a plenitude do Altíssimo. É este o poder do evangelho que transforma. Evangelho de Cristo, ele muda caráter, ele transforma. Ele batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Oh, maravilhas! Louvado seja Deus, Deus de poder e de vitória. É este nosso Deus. Aleluias. Oh, como Nicodemos já não conseguia mais disfarçar a sua crença sobre os demais. Nicodemos já estava fisgado pela palavra, pelo evangelho de Cristo. Aleluias. Paulo ainda escreve, meus irmãos, Paulo ainda escreve em Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Paulo escreve dizendo que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós ainda sendo pecadores. Nós ainda, quando estávamos destituídos da glória de Deus, Ele prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando nós ainda era escravo do pecado, quando nós ainda era separado de Deus. Mas Cristo nos trouxe novamente para perto de Deus. Eu quero concluir esta mensagem. Eu quero concluir esta mensagem em nome do Cordeiro. Neste encontro, meus irmãos, particular entre Jesus e Nicodemos, quem ganhou fomos nós. Pois neste encontro de alto nível entre dois mestres, Jesus falou da necessidade indispensável do homem nascer de novo para entrar no reino de Deus. E proferiu em João
3,16, onde revela o maior amor do mundo. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar algo para você. Se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não entendeu o significado do Evangelho, é andar com Cristo, é viver Cristo, é estar com Cristo. Meus queridos irmãos, hoje nós olhamos o cenário brasileiro, mundial. Nós vamos ver pessoas escravas do sistema religioso, pessoas que defendem mais a placa de uma igreja, mas não têm coragem de defender o Evangelho de Cristo. Pessoas que defendem e andam como se fossem objetos, sendo, como Pedro escreve em 2 Pedro, sendo objeto dos falsos profetas, mas não consegue obedecer a palavra do Senhor, não consegue viver o Evangelho, não consegue viver Cristo em suas vidas. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Fique todos com esta palavra, que as bênçãos do Senhor caiam sobre a sua vida, a sua família. E eu quero sempre dizer a você, viva Cristo, viva a vida e viva o Senhor Jesus Cristo. Queridos, um forte abraço e que Deus vos abençoe todos em nome de Jesus.